O assunto de hoje é sobre investimento. Eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que já entendeu o quanto é importante plantar hoje para colher amanhã. Então, se você pensa em começar a investir ou já está investindo, mas é um iniciante nesse assunto, fica comigo aqui no vídeo até o final, de forma bem simplificada. Eu quero mostrar algumas formas que você pode começar os seus investimentos com pouco dinheiro ainda esse ano. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer 5 formas para você aprender a investir, você que é iniciante ou você que está só no começo da sua jornada. São formas simples, que não exigem tanto estudo, tanta qualificação, mas que pode garantir o seu futuro. Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar cada uma delas de forma bem sucinta, mas que eu tenho certeza que vai ser de bastante serventia. Bom, se você se interessou por esse tema, se você quer realmente ganhar dinheiro para garantir a sua aposentadoria no futuro, não depender do INSS, não depender da sua sorte, então já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa seu like no vídeo que vai me ajudar bastante, tá ok? Se você não conhece nada sobre investimentos, eu já adianto que para fazer todos eles você vai precisar de uma conta em uma corretora de investimentos. Eu utilizo atualmente a Nuinvest, mas você pode abrir uma conta na corretora da sua preferência. Tem diversas corretoras, eu vou deixar até aqui no vídeo o logo de algumas delas. Você pode conferir na descrição o link para cada uma delas. Eu deixo claro aqui no vídeo que não se trata de ganhar dinheiro fácil na internet, não tem absolutamente nada fácil, simplesmente é multiplicar o seu patrimônio. Portanto, para você multiplicar algo, você precisa ganhar. Então aqui se trata de você poupar dinheiro todos os meses, de forma regular, e esse dinheiro que você vai poupando, você vai investindo e lá na frente você vai colher esses frutos. Então vamos à primeira forma aqui de investimento. A primeira forma que eu indico é através do Tesouro Direto. Apesar de ser algo totalmente previsível, para muitas pessoas que ainda não iniciaram, não têm a menor ideia do que seja, então acho importante falar com essas pessoas. Através do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3, para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online. O Tesouro Direto foi lançado em 2002. O programa surgiu com o intuito de democratizar o acesso a títulos públicos, permitindo aplicações a partir dos seus R$30. O Tesouro Direto é uma excelente alternativa de investimento, pois oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade. São as pré-fixadas, que são ligadas a variação da inflação ou a variação da taxa de juros básicas da economia, que é a taxa Selic, e também diferentes prazos de vencimento, assim como diferentes fluxos de remuneração. Com tantas opções, fica fácil você encontrar qual se encaixa melhor à sua necessidade daquele momento. O Tesouro Direto ainda oferece boa rentabilidade e liquidez diária, mesmo sendo a aplicação de menor risco do mercado. A segunda forma é através do CDB. Este é um pouco mais conhecido, pois os bancos sempre ofereceram, os bancões sempre ofereceram, a sigla Certificado de Depósito Bancário. É um tipo de aplicação em renda fixa. Este certificado é um título que você está emprestando dinheiro para as instituições financeiras. Em compensação, ele rende juros para você. Sabe quando você solicita um empréstimo ao banco? Ele te empresta o dinheiro, mas você precisa devolver com taxas e juros. Então, neste caso, basicamente, quem está emprestando o dinheiro para o banco é você, e você receberá a devolução dessa parcela emprestada acrescida de juros. Simplificando, quando você compra um CDB de um banco, você está emprestando dinheiro para a instituição que emitiu esse título. E para retribuir esse empréstimo que você faz ao banco, o banco te devolve o dinheiro acrescido dos juros. O legal do CDB é que você tem previsibilidade desses ganhos. É sempre mais interessante de ter
títulos de longo prazo, pois acima de 2 anos você pagará 15% sobre a rentabilidade que você tiver durante esse período. E esse imposto de renda que você pagará é descontado automaticamente no vencimento do seu título, tá? Não precisa nem se preocupar em fazer cálculo, em pagar algum tipo de guia. Ele é descontado automaticamente quando o banco te devolver ao final do contrato que você fizer. A terceira forma é através de ETF. O ETF é uma sigla em inglês, Exchange Trade Fund. Isso é basicamente o seguinte: existem os fundos de investimentos. Então, quando você tem uma conta na corretora, você pode investir em um fundo. Existe atualmente diversos tipos de ETF, você vai poder pesquisar na sua corretora. Eu atualmente invisto no BOVA11. Esse é um fundo que investe em diversas empresas do índice Bovespa da B3. Ele compõe das principais empresas da Bolsa Brasileira atualmente. Então, comprando uma cota desse ETF, você está investindo automaticamente em empresas grandes como a Petrobras, a Vale, a JBS, a Gerdau, Banco do Brasil, entre outros. Aí você vai precisar ficar de olho, porque quando o índice Bovespa, quando a gente vê em um jornal, na TV, fala que o índice Bovespa subiu, esse ETF vai subir junto. Porém, quando cair, a queda também acompanha. O interessante dessa modalidade é de você não precisar ter que estudar tanto sobre cada uma das empresas, porque quando a gente compra uma ação de uma empresa, você está comprando uma pequena parte dessa empresa. Então, quando a gente investe em um ETF, ele dilui esse risco. Então, você está comprando uma pequena parte de diversas empresas. Então, você acaba diminuindo muito sua exposição, pois tem muitas pessoas, principalmente iniciantes, que vão lá, compram uma empresa, compram ações de uma empresa que ele gosta, como por exemplo a Magazine Luiza, que todo mundo tem algum caso de pessoas que compraram, investiram todo o seu dinheiro nessa empresa porque via que estava subindo e de repente o castelo se ruiu. Então não é recomendado fazer isso para absolutamente ninguém. E quando a gente compra os ETFs, a gente acaba diminuindo esse risco. Então, de certa forma, a longo prazo você pode não ter grandes ganhos, mas também você vai estar pelo menos na média ali comprando essas cotas, porque elas tendem a subir com o passar dos anos. Eu acho interessante que uma maneira de você utilizar a seu proveito os ETFs é que você pode pegar uma parte de um dinheiro, de repente até uma herança que a pessoa ganhou, não sabe qual empresa investir, ou não quer ficar olhando todos os meses na corretora o que caiu de dividendo ou não, como vai reinvestir. Então, nos ETFs não existem distribuições de dividendos, então você simplesmente se preocupa em comprar a sua cota e ela tende a se valorizar com o passar dos anos. Outro ETF super famoso é o IVVB11, que ele é o contrário do BOVA11, que investe em empresas brasileiras. O IVVB11 é composto das empresas americanas, as maiores empresas americanas da bolsa, que é a Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla, entre outras gigantes que todo mundo conhece. Essa é uma forma também de você investir no exterior sem precisar abrir uma conta em uma corretora americana. E de certa forma você também está protegendo o seu patrimônio e diversificando seus investimentos. Se você ainda não tem investido em empresas americanas, é bastante importante você estudar ou investir pelo menos nesse ETF ou algum outro que pega empresas boas, para que você possa também ter esse crescimento. A longo prazo, as empresas americanas tendem a crescer um pouco mais do que o próprio índice Bovespa. Atualmente o BOVA11 está custando por volta de R$110 e o IVVB11 está próximo aí dos R$240 mais ou menos. Outra forma para você investir é através do Fund of Funds, que seria fundo de fundos. Assim como qualquer investimento, quanto mais você analisar, melhor tende a ser os seus resultados e consequentemente mais dinheiro você tem
a ganhar. Porém, aqui você requer um pouco menos de entendimento para iniciar nesse tipo de investimento, porque esses fundos são tão diversificados que às vezes eles têm vários fundos e cada fundo tem vários prédios e cada prédio tem vários inquilinos e muitas vezes um inquilino tem várias lojas dentro de um shopping, por exemplo. Então ele é bastante diversificado. Existem diversas opções, para você investir nessa modalidade. Você pode usar o site para avaliar os valores, dividend yield médio, preço sobre valor patrimonial, ou seja, fazer uma boa triagem para saber o que se encaixa de acordo com a sua expectativa, se é mais de recebimento imediato ou aqueles que tendem a crescer mais a longo prazo. Atualmente muitos pagam acima até dos 10% de dividend yield ao ano, como o ALZM11. Outra forma de você investir é através de fundos imobiliários. Essa é uma maneira de você trocar o investimento em um imóvel físico, como por exemplo um prédio, e simplesmente investir em cotas de um fundo. Essa modalidade tem crescido bastante no Brasil. Hoje os fundos imobiliários estão em alta e é possível começar a investir até com pouco dinheiro. Por menos de R$10 já é possível comprar uma cota de um fundo imobiliário, como por exemplo o MXRF11, que hoje é o fundo onde mais tem cotistas dentro da bolsa. Mas afinal, o que são os fundos imobiliários? Desde que eu comecei a falar sobre investimento, uma das perguntas que eu mais recebo, principalmente dos meus amigos, pessoas mais próximas, é sobre o que são os fundos imobiliários, pois se tornou muito querido pelos brasileiros, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda têm muita carência de informações. Eu posso dizer por experiência própria que há um ano atrás eu nem sequer sabia que eles existiam e não tinha a menor ideia do que era uma corretora de investimentos, ou seja, eu não tinha a menor ideia do que eram. Então eu posso ter certeza que tem muita gente que está vendo aqui esse vídeo que sabe o que são, mas tem muitos que não têm a menor ideia. Então se você sabe, é muito bom, porque você faz parte aí de menos de 3% da população brasileira, mas eu vou falar rapidamente para aquelas pessoas que não sabem o que são, tá bom? Então vamos lá. Podemos dizer hoje que os fundos imobiliários é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção que cada um aplicou. A soma de todos os recursos que compõem o patrimônio é dividida em cotas, que são nada mais do que frações, desse fundo. Então você que comprou uma cota, você a partir dali tem uma pequena fração de um determinado fundo. Você não tem obrigação na questão administrativa, judicial, se tiver qualquer tipo de problema, mas você ganha o percentual que o fundo distribuir referente aos lucros, aos proventos daquele determinado fundo. Como por exemplo, um fundo de shopping que aluga suas lojas para diversas empresas. Então o aluguel daqueles lojistas é recebido pelos administradores, os gestores do fundo, e normalmente 95% do que é arrecadado é distribuído entre os cotistas uma vez ao mês. Os fundos imobiliários são divididos em grupos diferentes. Existem os fundos de tijolos, que esses investem em imóveis físicos, imóveis reais. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Embora pareça uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Muitos fundos têm diferentes empreendimentos em regiões diferentes, podem ser escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas, agências bancárias, entre outros diversos tipos. Até cemitério existe. E há também aqueles que têm um mix dentro da sua carteira. Outro tipo de fundo são os de papéis. Esses fundos compram títulos do mercado imobiliário e não imóveis em si. Pode conter nesse fundo letras de crédito imobiliário, que são as chamadas LCIs, letras hipotecárias
secundárias, que são as LHs, pode conter cotas de outros fundos, podem conter as famosas CRIs, enfim, ele tem um mix mais diversificado dentro da sua composição. Se você tiver interesse por algum fundo, você entra no site deles e lá você vai ver a composição de cada um desses fundos, prazo de vencimento de cada um desse crédito, né, dessa dívida. Enfim, vale a pena fazer um levantamento até para você saber o quanto que ele pode ou não render nos próximos meses, nos próximos anos. Dá para saber o contrato, né, o quando que vai encerrar de cada um deles. Então já dá para ter uma previsibilidade se você realmente estudar a fundo. E existem também os fundos híbridos, então eles mesclam na carteira tanto imóveis físicos quanto papéis. Você investir em fundo imobiliário é interessante porque existe uma gestão profissional por trás desse fundo. Então eles vão sempre estudar o mercado, saber o que é mais interessante para compor aquele fundo. Então eles farão uma série de critérios, de análises para que tenha a maior rentabilidade possível. E se você, né, que é um investidor pequeno, está iniciando, acaba sendo bastante complicado, você vai precisar de bastante tempo para fazer todas essas análises de forma individual. Então, quando a gente investe em fundo, você acaba tendo uma melhor probabilidade de sucesso, porque você está colocando ali empresas grandes que estão por trás dessa gestão. É claro que ninguém enriquece da noite para o dia, não é deixar de tomar um café, não é deixar de fazer as coisas que você gosta, e sim ajustar as suas contas para ver se sobra alguma coisa. Se não sobra, você pode fazer uma renda extra. Eu vou até deixar aqui no card um vídeo sobre como você pode adquirir uma renda extra, se isso realmente for interessante para você poder poupar e investir daqui para frente. Tenho certeza que você também pode enriquecer, você também pode viver de renda passiva aí no seu futuro, só ficando na praia, só fazendo as coisas que você gosta com a sua família, com aquelas pessoas que você ama. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui comigo, até o final, deixa seu like, se inscreva no canal. O segredo de tudo já deu para perceber, a diversificação. Não invista em um único ativo, tenha diversificação entre renda fixa, renda variável, empresas brasileiras, empresas americanas, até criptomoeda eu recomendaria, porém eu não acho que é ainda a minha praia, mas vale a reflexão, vale a gente pensar nessa diversificação para não correr grandes riscos. É isso aí, gente, obrigado de coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!